Você, Mário, seja bem-vindo à BMC News. Oi, muito bom dia, é um prazer estar aqui na BMC News. Obrigada. Bom, a gente quer, né, não tem jeito de não falar exatamente, começar exatamente tentando entender esse ambiente político, né, no comecinho agora dessa campanha de segundo turno, temos aí quase 4 semanas pela frente ainda tentando entender toda a movimentação desse cenário, os apoios de Lula e que Bolsonaro estão aí agora, né, recebendo. Eu queria, em primeiro lugar, entender qual a avaliação que você faz desses movimentos recentes, desses últimos apoios que a gente viu, né, sendo sinalizado, quais benefícios, né, esses apoios podem acabar trazendo para os candidatos. Claro, eu acho que primeiro a gente tem que entender que, dado o resultado do primeiro turno, a gente tem agora uma campanha que está em aberto, que por mais que o ex-presidente Lula tenha uma vantagem no número de votos e que tenha uma diferença menor para chegar nos 50% mais um, é possível que o presidente Jair Bolsonaro, dependendo da campanha que ele faça ao longo dessas próximas 4 semanas, consiga reverter, apesar do desafio dele ser muito maior do que o do ex-presidente Lula. Isso posto, a gente tem que pensar de que maneira esses apoios que eles conseguiram já na largada, né, dessa segunda fase da campanha, podem impactar. E, de um lado, a gente tem o Lula recebendo apoios dos presidenciáveis que não passaram para o segundo turno, então, principalmente Ciro Gomes e Simone Tebet. A diferença é que esses apoios parecem ser menos entusiasmados, de certa forma, mais protocolares, mais questão, ah, seja da ordem partidária, seja questão da defesa da democracia, e pensar também que tanto Ciro quanto Simone talvez não tenham uma ascendência, né, uma influência sobre os seus eleitores, como, por exemplo, o próprio Lula e o Bolsonaro têm sobre os seus. Então, um apoio do que foi em 2018 do Lula para o Haddad implicaria numa transferência de votos muito maior do que provavelmente a gente vai ver em termos percentuais, do que o apoio, seja do Ciro, que foi um apoio mais tímido, seja da Simone, que a gente deve ver como ainda vai vir, mas que talvez não se engaje tanto diretamente na campanha, por exemplo. Por outro lado, o que a gente vê do lado da campanha do presidente Jair Bolsonaro foi a costura de apoios em estados, né, em palanques regionais ali, a gente falando principalmente ah, dos governadores eleitos e reeleitos em Minas Gerais, o Romeu Zema e o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, e do candidato derrotado em São Paulo, o Rodrigo Garcia. Qual que é a diferença? É que esses, sendo governadores e tendo a máquina, eles têm capacidade de influenciar os prefeitos, que foi como eles fizeram parte do jogo eleitoral estadual deles. Então, às vezes, tem algum tipo de seja sinalização junto aos eleitores, seja a mobilização da máquina pública a nível estadual e municipal também em favor do presidente Bolsonaro. Eu acho que ainda é cedo para cravar se é isso que vai fazer a diferença, mas parece ser uma estratégia acertada do ponto de vista da campanha do presidente Bolsonaro, de conseguir costurar esses acordos e fazer com que não só a campanha federal esteja trabalhando em seu favor, mas que ele também tenha apoios, e aí a gente está falando dos maiores colégios eleitorais do Brasil, que concentram 4 em cada 10 eleitores. Então isso pode ser um fator decisivo, sim. Agora, Mário, a agência de classificação de risco Moody's disse esperar ali perspectivas de enfraquecimento da agenda de reformas estruturais nos próximos anos, devido a um projetado aumento ali do impasse político no Brasil. Qual que é o cenário que você está traçando para essa questão? Qual que é o futuro das reformas na sua visão? Sim, o que a gente teve de resultado no Congresso foi um avanço de, né, candidatos bolsonaristas, principalmente no Senado. Na Câmara, a gente ainda vê que, numa eventual vitória do ex-presidente Lula, ele teria espaço para costurar acordos com os partidos de centro. A gente tem que pensar que, claro, hoje, né, a gente tem o PL, o PP, Republicanos, União Brasil, que boa parte fazem parte, né, da base de apoio do presidente Bolsonaro, e aí a gente precisa separar quais dos deputados desses partidos são bolsonaristas e quais são o centrão, que a gente pode chamar de pragmático, que estaria disposto a um tipo de acordo, por exemplo, dependendo da negociação de emendas, dependendo da negociação de cargos, e que aí sim o presidente, eventual presidente Lula, num eventual terceiro mandato, teria condições de ter uma governabilidade mais tranquila. Por hora, a gente não acha que o cenário que está no Congresso seja um cenário necessariamente impeditivo para avanço de reformas, ou que seja um cenário que vai levar a uma paralisia de legislação. Vai depender muito, é claro, de quem for eleito, né, para a presidência tanto da Câmara
quanto do Senado, vai depender de como sair a costura desses acordos e também, em certa medida, da vantagem que a gente vai ter do resultado do segundo turno, né? Daquela folga ou não, e que isso pode impactar e deixar o futuro presidente mais à mercê do que seria o Centrão, né? A gente tem o PL com uma bancada expressiva, a gente tem uma possível fusão aí do União Brasil com o PP, enfim, são fatores que vão levar o próximo presidente a ter que sentar com o Congresso e negociar. Dito isso, o que a gente viu na última legislatura, a atual, né, na verdade, com o presidente Bolsonaro, foi que, à medida que ele abriu mão de parte das prerrogativas da presidência, como boa parte do controle do orçamento, o Congresso seguiu tocando algumas pautas importantes. As reformas, né, foram diluídas, não avançaram. Mas a gente vê que existe espaço e que o eventual próximo presidente, né, tomando posse em janeiro, tentaria usar o capital político no início do mandato para tentar avançar com uma agenda minimamente de reformas logo no primeiro ano, antes da gente cair naquele velho costume de o ano seguinte ser contaminado pelas eleições municipais também. Inclusive, Mário, essa pauta, né, a questão das reformas são muito importantes. O investidor fica muito atento a isso, principalmente também, né, a imagem que o Brasil passa lá fora. E nesse relatório aí da agência Moody's, né, ela diz aí não prever exatamente uma reversão material da política econômica ou qualquer alterações significativas nos regulamentos já existentes, mas ela cita que a percepção de que o risco ali de um aumento de uma intervenção em setores chaves como petróleo, gás, pesaria na confiança dos investidores, principalmente também, né, em algumas companhias. A gente viu muito sendo discutido isso, principalmente nas estatais, diminuindo aí a atividade econômica, enfim, nos próximos anos. Pensando nesse sentido, eu queria entender a sua visão, né, como que os investidores podem ali se questionar quais riscos o Brasil corre, vamos pôr ali no papel, uma possível reeleição de Bolsonaro ou uma vitória de Lula no segundo turno. Sim. Essa análise que você narrou da Moody's vai muito em linha com o cenário que a gente tem também. Eu acho que se a gente for pensar esses dois cenários, pensando numa reeleição do presidente Bolsonaro, é um cenário de continuidade, né? É um cenário em que ele mantém o Centrão como base de apoio, mantém essas negociações, seja de orçamento, seja de pauta de costumes, por exemplo, que vão ser importantes, especialmente considerando que no Senado a gente viu candidatos, né, fortes do bolsonarismo sendo eleitos. Então, que isso segue do jeito que está, e aí a gente tem um nível de volatilidade menor e de continuidade. Pensando num cenário do ex-presidente Lula sendo eleito, a gente também não vê mudanças muito significativas, a gente não vê uma guinada de política econômica, a gente não vê turbulência, nada nesse sentido. Por quê? Se a gente for pensar em política monetária, o Banco Central deve seguir independente. Se a gente for pensar em política fiscal, o teto de gastos, né, já teve que ser furado algumas vezes para acomodar gastos com a pandemia e agora gastos com as PECs do auxílio diante da corrida eleitoral. Então a regra fiscal já está um pouco abalada. O que a gente pode esperar em um eventual terceiro mandato do ex-presidente Lula é a proposta de um novo arcabouço fiscal, uma nova âncora, que vai sim ser mais flexível que o teto de gastos, que vai permitir um espaço aí, por exemplo, para gasto social, um mecanismo anticíclico, naquela ideia de que se o país está entrando em desaceleração econômica, eventualmente numa recessão, o governo tem a capacidade de aumentar gastos para ter essa função de tentar fortalecer o crescimento. Então, assim, o fiscal tem um pouco mais de espaço, mas aí se a gente pensar que a atual regra não está sendo respeitada, mesmo que a gente tenha regras mais flexíveis, mas que sejam mais provavelmente respeitadas, tenham mais capacidade de serem cumpridas, isso pode ser uma sinalização para o mercado positiva e pode ser vista como essa questão de inspirar confiança. Quando a gente pensa em setores, aí eu acho que é importante pensar na diferença sim, que a gente deve ter, né? A agenda liberal do Paulo Guedes de privatização em um eventual governo do ex-presidente Lula seria enterrada, né? Privatização de Correio, Banco do Brasil certamente não avançariam. E aí eu acho que quando você pensa em setores estratégicos, tem dois que eu acho que chamam a atenção. Uma é pensar que no eventual terceiro mandato do ex-presidente Lula, ele vai ver as estatais, e aí principalmente a Petrobras, como instrumento de política pública, que foi o que ele fez lá atrás. Então, por mais que a gente não espere ver uma interferência do nível que a gente viu sob a ex-presidente Dilma Rousseff, que ela fez no setor de energia, por exemplo, não deve chegar a esse ponto, dado os resultados que foram
colhidos, a gente espera que, por exemplo, se a gente tivesse uma crise internacional do preço do petróleo como a gente teve agora, e o preço da gasolina disparando como disparou, em um governo do PT, provavelmente haveria algum tipo de, seja subsídio, seja interferência na política de preço, alguma coisa para ter um colchão que limitasse esse aumento de gastos, aumento de custos da gasolina, por exemplo. Então, assim, pensando em estatais como ferramentas de políticas públicas. E um outro setor que a gente tem alertado os nossos clientes também é o de mineração. A gente já tem no Congresso tramitando alguns projetos de lei sinalizando um apetite para aumento, seja da CEFEM, né, de impostos também, e de royalties de mineração. E se a gente tiver um ambiente global de commodities em alta, em que essas companhias estejam tendo lucros significativos, pode haver, por parte do governo, a intenção de, já que a gente vai ter que aumentar o gasto social em 23, manter o auxílio, etc., e precisar recompor o caixa de outro lado, que venha do setor de mineração, caso as commodities estejam bem, e aí também uma outra tabelinha do setor de óleo e gás, é o que estão chamando lá fora, né, de windfall tax, né, uma taxa, um imposto sobre o lucro que seria considerado excessivo dessas empresas frente ao cenário global de disparada das commodities. Então, nessa linha, podem ser setores que seja necessário o investidor prestar atenção, porque pode vir mudança regulatória e tributária que pode afetar, né, geração de fluxo de caixa, lucro, dividendos e tudo mais. Eu vou pegar o gancho aqui de um comentário no nosso chat, achei muito interessante. Ana Cátia Mendes dos Santos, morta, ela disse o seguinte: acho que Ciro Gomes e Simone Tebet deveriam pedir desculpa para o povo brasileiro de ter feito perder tempo em votar neles porque eram tudo petistas. A gente sabe que os apoios, né, que todas as eleições, isso sempre acontece, né? Durante os debates, muitos candidatos fazem críticas ali muito pesadas e depois todos se abraçam e fazem aí, né, as suas alianças. Existem muitos partidos que têm rachas estruturais. O próprio MDB, aí, Simone Tebet é um exemplo disso, né? Tem alguns estados que o governo precisa realmente ter aí essa liberdade, já foi falado exatamente isso, ela própria deve se manifestar, ainda não é oficial, mas já sinalizou ali que a visão dela é um apoio, sim, ao Lula, enquanto o Ciro Gomes não citou o nome, mas o PDT apoiou o Lula e ele disse que vai manter esse apoio. Até onde, né? Exatamente essa obrigação, né, desses ex-presidenciáveis, ex-candidatos, terem que apoiar realmente um candidato, não acaba queimando mais essa imagem para futuras eleições, né? Porque o eleitor, tudo bem, são 4 anos, às vezes a gente fala o brasileiro tem memória curta, mas é muito incoerente você ver ali agressões, críticas e depois, né, trazer aí um apoio exatamente. Pegando carona aí nesse comentário que, né, falando assim, acho que eles deveriam pedir desculpas. Eu queria entender até onde isso realmente, esses acordos não atrapalham mais do que ajudam. Eu acho que a gente tem que tentar entender isso como parte do jogo político, no sentido de que essas candidaturas que foram postas, né, num cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro, mas que eram a chamada terceira via, o chamado centro, por exemplo, eles tentavam atrair eleitores, tanto talvez mais inclinados à esquerda, como talvez mais inclinados à direita. Não necessariamente nos dois polos do espectro político, mas que não tivessem rejeição de um lado ou de outro, que estavam ali no centro. Então, eu acho que o movimento que eles fazem é parte dos eleitores deles estariam felizes com que eles apoiassem um lado e não apoiassem o outro, e vice-versa. Eles têm um bolo de eleitores que é dividido e que tem opiniões distintas e que vai ser disputado pelos dois candidatos que foram para o segundo turno. E é do processo democrático, do processo político, a construção de alianças, seja pensando nos próprios benefícios daqui a 4 anos ou 2 anos, ou mais de curto prazo. A gente já viu em diversos casos, e eu não estou falando necessariamente, né, desses apoios de agora, mas a questão de apoio em troca de cargos, ou apoio em troca de compromisso programático, que parece ter sido, né, tentativa de movimento agora, de a gente vai declarar apoio a um ou outro, se incorporar tais medidas no programa. Então, como forma também de usar o capital político ganhado na urna para influenciar a formação de políticas públicas ou o debate. Então, eu acho que as consequências, né, que a gente está vendo como reflexo desse apoio, elas também vão vir. Então, são movimentos que, de certa maneira, são calculados e que têm prós e contras, benefícios e perdas,
mas que esses candidatos se veem numa posição de que se eles também se omitirem, é uma posição, uma consequência que eles vão ter que arcar no futuro, porque vai haver parte do eleitorado que vai considerar, por exemplo, que eles se omitiram, que eles não tiveram coragem, que foram covardes, enfim. Então é uma situação que é nuanceada, é delicada, e que diferentes grupos de eleitores vão ter percepções diferentes sobre essas decisões. Mário, já que você é um analista de risco, né, fazendo um paralelo com situações anteriores, como a invasão do Capitólio, né, durante a vitória de Joe Biden, vários apoiadores de Trump não reconhecendo a vitória de Biden, inclusive houve uma grande investigação que acabou não indo para frente em relação a essas eleições. A gente sabe que há uma desconfiança por parte do presidente Jair Bolsonaro em relação a fraudes, a eleições. Caso, então, o ex-presidente Lula conquiste a cadeira no pleito do segundo turno, há um temor ali, né, de alguma reação, até do próprio presidente não aceitar, caso consiga provar alguma coisa. Que risco esse tipo de instabilidade, de insegurança pode trazer no mercado? Sim, eu acho que essa, inclusive, é uma das principais preocupações que a gente tem ouvido, principalmente de clientes estrangeiros, né? Sejam empresas, sejam fundos de investimento, fundos soberanos, especialmente por já ter havido o episódio do Capitólio. Então, eles sempre perguntam, o Brasil vai passar por um Capitólio? E aí, o cenário que a gente tem é de que, em uma eventual derrota do presidente Bolsonaro, ele deve questionar os resultados, ele deve alegar a questão das urnas. A gente acha que o que a gente não viu no primeiro turno foi exatamente por ele ter tido um desempenho talvez acima do esperado e acima do que as pesquisas indicavam. Então, dando, de certa forma, legitimidade para o que foi o resultado da urna. Mas em um cenário de derrota, ele deve sim questionar, como forma até de manter a base de apoio dele mobilizada, não só nesse curto prazo, mas é um tipo de causa, né, um tipo de motivo que ele teria como continuar angariando apoio pelos 4 anos de, eventualmente, uma presidência do ex-presidente Lula, que é o que o Trump tem feito nos Estados Unidos também. E aí o cenário que a gente vê se desenvolver o Bolsonaro questionando os resultados, isso gera algum tipo de instabilidade política, instabilidade institucional, a gente vai acabar vendo o STF, o TSE se manifestando, tentando botar um ponto final na situação, a gente vai ver, por exemplo, outros países também, isso já está na conta de, uma vez proclamado o resultado oficial, demonstrando apoio e congratulando o presidente, quem quer que seja o presidente eleito, mas, por parte dos apoiadores do presidente, a gente deve ter, sim, protestos isolados, e aí talvez a gente pode falar nos grandes centros urbanos, né, nas capitais de estados, especialmente Rio, São Paulo e Brasília. A gente não acha que esses protestos vão escalar para uma violência generalizada, que é outra preocupação também dos investidores, pensar, o Brasil vai passar por episódios como o Chile passou, de semanas e semanas, ou que a Colômbia passou, né, quando teve a proposta de reforma tributária por lá, semanas de instabilidade, de protestos nas ruas, de quebra-quebra. Não é um cenário que a gente tem. A gente acha que os protestos devem seguir majoritariamente pacíficos, e que sim, pode ser que parte dos eleitores, dos apoiadores do presidente, tentem protestar, seja próximo, ou atacar a sede do STF ou a sede do TSE em Brasília, mas que as forças de segurança já estão muito bem coordenadas e já demonstraram isso nas demonstrações de 7 de setembro deste ano, do ano passado, uma coordenação de forças federais, forças estaduais, de conseguir tanto garantir um perímetro em torno ali da esplanada, da Praça dos Três Poderes, que impeça a presença de caminhões ou tratores, que seriam, né, riscos mais altos, e que então, mesmo que haja uma tentativa de invasão, a gente não deve ver um episódio como a gente teve da efetiva invasão do Capitólio nos Estados Unidos em janeiro de 2021. Tá certo, Mário. A gente quer agradecer. Muito obrigada pela sua presença aqui na BMC News. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Até mais.